começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangaro e Michel Braga, para falarmos nesta noite de segunda-feira dos playoffs. Ainda estamos na primeira rodada de playoffs, algumas séries já acabaram, outras séries estão caminhando para o seu fim e algumas delas ainda são uma incógnita em nossas cabeças. Meus queridos amigos, passaremos hoje por os grandes destaques dessas séries de playoff de primeira rodada, tanto da Conferência Leste quanto da Oeste, e também falaremos aqui, né, dos nossos destaques, não só coletivos, mas também individuais dessas séries. Mano Mixel, Gabriel Spangaro, muito boa noite, sejam bem-vindos. Vai lá, tá numa disputa de quem fala primeiro, né? Que é isso? Deixa que eu deixo. Deixa, tipo, eu vou, não vou. Vou, não vou, fechou, fiquei. Pra quem lembra do Hermanoteu na Terra de Godard. Essa é das Meu antigas. Deus. Eu sou uma pessoa jovem, mas tenho conhecimentos antigos, tá? Uhum. Ai, cara, a primeira rodada de playoffs é com alguns jogos que pareciam ser de rodadas posteriores, né? Acho que tem algumas emoções vindo aí, algumas surpresas e até varrida. Acho que tem um pouco de tudo. Acho que a gente vai destroçar um pouco mais os detalhes de cada uma, mas já tem um pouco de tudo aí. Série muito disputada, não disputada, zebras e bem interessante. Acho que a gente já tinha falado na última semana, né, no último episódio, que a gente tinha algumas séries que a gente achava que elas podiam dar bastante pano para manga. E eu diria que, se eu não estou fazendo um erro de julgamento aqui, todas as que a gente esperava que fossem difíceis, de fato estão sendo. E algumas que a gente não esperava que fossem difíceis também foram, pelo menos, um pouquinho mais difíceis que o esperado. Realmente só ir de fácil. Bom, não vou entrar ainda, né? Mas, enfim, teve varridinha, que essa aí era meio que esperado e se concretizou com muita autoridade, enfim. Mas tá muito divertido. Muito bem. Apenas um lembrete que eu esqueci de falar no nosso último episódio. Desde o último episódio, nós três e este podcast nos tornamos pessoas sexys. Sexagenários. Já ultrapassamos a marca de 60 episódios neste podcast. Então, hoje é episódio 61. Estamos sexys, meus amigos. Até a hora que a gente chegar nesse Para tempo. falar que eu sempre fui sexy. Você fale por você, se você se tornou. Acho que agora a gente já pode pegar a fila preferencial nas coisas, que viramos idosos, é isso? Meu Deus. Quase isso. O nosso caso eu acho que é 65, né? Droga. Tem mais 4 episódios aí pra chegar nessa Tem muita marca. coisa. Muito bem, Mano Mix, eu vou aproveitar esse gancho que você me deu sobre o nosso último episódio, foi o que esperávamos dessas séries de playoff, e gostaria de ouvi-lo daquilo que você esperava, e vou começar pela parte ruim ou pela parte boa, digamos assim. O que foi o menos salgado, ou seja, aquilo que foi menos emocionante dessa primeira rodada aí, dessas primeiras semaninhas de playoff? Cara, acho que menos emocionante aqui talvez tenha sido a varrida do que os nossos queridos Brooklyn Nets, como tem um meme famoso, né? Cadê o Brooklyn Nets aí? Não sei se vocês veem no Twitter com uma certa frequência. Cadê o Brooklyn Nets? O Brooklyn Nets já foi, já voltou para casa. Acho que o Sixers não deu muita margem para nenhuma dúvida. Houveram jogos equilibrados, é verdade. O time do Nets é um bom time. Ou talvez, sendo mais preciso, é um bom projeto de time que, com algumas peças a mais, boatos do dia aí, Damian Lillard no Nets, talvez, quem sabe, com algumas peças a mais, pode se tornar um time bem perigoso. Mas, por enquanto, não dá para encarar um time do nível do Sixers, que é um nível de contender que chega... O basquete do Sixers ele não é muito vistoso, ele não é muito divertido de se ver. Mas é um basquete extremamente eficiente. E o Sixers chega nos playoffs, na minha opinião,
no melhor nível que eu vi esse time chegar desde que o Doc Rivers está lá. E olha que esse time já fez ótimas campanhas, já foi líder de conferência, o que não é nem o caso nesse ano, né, que terminou em terceiro, mas para mim ele chega muito estável, muito à prova de sustos. Tanto é que a gente vê, né, nos 2 primeiros jogos, em que o Nets tentou ali lutar, mas não conseguiu, a gente achava que o problema é que eles não conseguiam marcar o Embiid. Eles tentavam dobrar, o Embiid achava alguém sozinho. Eles não dobravam, o Embiid passava por cima. Enfim, tentando N maneiras diferentes de tentar marcar o Embiid e não conseguiam. Não deu e a gente achava que era por isso. No terceiro jogo, eles até conseguiram marcar o Embiid melhor. Mesmo assim, não deu. No quarto jogo, o Embiid nem jogou. E mesmo assim, não deu. Ou seja, a diferença é grande. Por mais que esse time tenha conseguido dar algum nível de competitividade para a série, a diferença é muito grande. E até aproveitando isso, vimos um James Harden aí no modo Prime quase, né? Atuações bem vigorosas do nosso querido Barba, hein, Mano Mix? Ou vai agora, ou ele volta para Houston. E já tem muita Mais um especulação boato. em cima disso, hein? Mais boato, mais boato. Gabriel, só antes, podemos dizer que Mikal Bridges é o que salva dessa série, especialmente dessa temporada desastrosa do Brooklyn Nets, depois de tudo, montagem e remontagens de elenco? Cara, eu acho que o Mikal Bridges é um cara muito... Ele era, acho que, subestimado, né? E pouco utilizado no Suns, e agora com o protagonismo maior que ele tá tendo nesse time do Nets, mostra o quanto que ele estava sendo meio que preso ali do outro lado, em questão de todo o potencial que ele tinha no Suns, né? Acho que ele e o Cam Johnson são 2 caras muito fortes aí para tentar uma reconstrução ou colocar gente a mais, igual o Mano Mix falou, né? Colocar um tempero a mais nesse Brooklyn Nets aí para melhorar para a próxima temporada. Eu acho que não. Você olhava, você via os jogos, ele estava sempre brigando, né? Tava querendo tentar cair com dignidade. Acho que o terceiro jogo eles começaram até abriram uma vantagem, mas lógico, o Sixers, igual a gente falou, tem uma diferença, um gap de qualidade muito maior aí, conseguiram controlar, mas acho que é um time bem promissor. Faz alguns ajustes ali, tem uma base boa que acho que mudando aí, temperando melhor esse time aí, acho que tem um tempo bom para seguir aí. Só tem uma bucha na mão, que é o senhor Ben Simmons, né? O que fazer com ele? A gente acha que faz tempo que ele não aparece, que a gente esquece dele, mas tem uma simples bucha na mão aí que o que vai fazer? Vai trocar? Quem que vai querer? Ele tem um contrato gigantesco. Acho que isso aí é cenas para o próximo capítulo. Isso é um problema mesmo. Eu confesso que eu tinha esquecido já do Ben Simmons, eu não vou O pessoal mentir, não lembra, né, cara? Acho que desde a reformulação toda da saída das estrelas, eu tinha até esquecido que o Ben Simmons estava no Nets. Tá lesionado de novo? É costas de novo? Lesão nas costas? Agora eu não lembro. Parece que Ou vai sim, né? saber, né? Bom, acho que vocês falaram tudo. Vamos ver o que vem desse Nets, especialmente na pós-temporada aí, né? Na off-season, como que o time vai se mexer. Tem espaço salarial agora, né? Não é um time ferrado salarialmente. E é um time, como o Mano Mixel bem trouxe, acho que com algumas adições briga muito claramente, até porque o elenco de apoio é muito bom, né? Mas é um elenco de apoio, não é um time principal. Vamos pular para outra série, que eu acho que também vale uma passada mais rápida aqui, que é uma série que está indo já para o seu desfecho após o jogo de ontem. Boston Celtics liderando por 3-1 o confronto contra o Atlanta Hawks. O que está dando mais preguiça de ver? O Hawks, já conhecido pela sua preguiça que irrita a cabecinha do Mano Mixel, ou a mais moleza ainda do Celtics, que em alguns momentos, e especialmente no jogo 3, dá chances para esse Hawks acordar e vencer um jogo ainda, né? Eu acho que a gente tinha comentado no episódio passado, né, de, porra, o Boston não pode dar aquela bobeira de achar que tá super fácil, tá tranquilo e que, vai ser 4-0 e, pô, começaram a dar essa preguiçada aí, né, gente? Acho que não é o nível de basquete que a gente espera num Boston Celtics, de tudo que vem feito. Foi o melhor ataque da liga, o melhor ataque histórico por breve
breves jogos, ali, breve período na temporada, até lógico, vinha um simples tal de Sacramento Kings dar uma atropelada nesse quesito aí, Rafa, super feliz. Mas pô, você mostra toda a superioridade do time, você tem uma superioridade do time do Celtics contra o Hawks. Trae Young, acho que a gente fica muito decepcionado, talvez, com tudo que vem acontecendo. É um cara que era ou talvez não sei, o cara que deveria passar o Curry em pontos, né, em pontuação, em cestas de 3 pontos, né. Na temporada toda não tem feito um excelente aproveitamento, não tá chutando igual chutava, acho que dá essa decepcionada, não tá chutando bem tanto de 3 quanto de 2, ou qualquer tipo de arremesso que seja, está se tornando muito mais um passador, né. Lógico que você tem as assistências dele, que colabora com o time, mas ainda assim não é suficiente. Agora, se o Boston perder essa oportunidade de fechar no jogo 5 com o DeJounte Murray fora também, que era um reforço muito importante pro Hawks essa temporada, cara, aí pelo amor de Deus, aí a gente começa a ver se eles estão ficando preguiçosos igual o Hawks. Mas eu acho que não, acho que pelo amor de Deus, eles têm que passar. Vamos passar agora, descansa um pouco mais, o Sixers já fez o trabalho deles, vão ter um tempo maior de descanso, acho que isso é fundamental em jogos tão pegados, né, fisicamente, que são os playoffs. E até aproveitando isso que você falou, Gabi, a gente vai chegar lá daqui a pouco também num outro time. Mas, mano, Mixel, valeu a pena tudo que foi feito pelo DeJounte Murray e trazer para esse time do Hawks? Olha, acho que a resposta é não, né? Porque eles imaginam que eles esperavam com a troca do DeJounte Murray e eles chegarem no nível de ser um contender, ainda mais quando a gente pensa que há 2 anos atrás esse time chegou na final de conferência e deu algum trabalho para o campeão Milwaukee Bucks. Quando você adiciona um jogador do nível do Murray para jogar junto com o Trae Young, mantendo jogadores como Capela, como John Collins, você espera mais desse time. Só que, por alguma razão difícil de explicar às vezes, esse time não consegue viver à altura do potencial que ele supostamente tem. Nem os jogadores individualmente estão conseguindo, como conjunto muito menos ainda. Acho que o Trae Young vem de uma temporada abaixo do que se espera dele, talvez o Murray um pouco melhor, mas também não fez uma temporada que a gente pode olha só como ele foi espetacular e impactante durante a temporada. O John Collins está dando dó dele. Ele tá, acho que, com os 4 jogos com pontuação na casa de 1 dígito. Pô, esse cara foi considerado uma possível estrela da NBA há 3 anos atrás. O Capela é o Capela, que não vai ser nada muito diferente disso, é um bom pivô, não mais que isso. Conheço bem da minha época de Houston. E sei, eu não consigo ver esse time mudando drasticamente. Ele até está um pouco melhor, acho que a chegada do Quinn Snyder ajudou um pouco. Mas não é só um problema de organização, um problema parece que é muito mais da essência desse time, ou da falta de essência desse time. Acho que é um time que vai precisar de mudanças drásticas, de peças, talvez seja a hora do Trae Young buscar novos ares, uma boa troca, talvez trazendo outros jogadores, outro espírito, talvez uma temporada melhor ano que vem, ou pelo menos uma temporada mais promissora, se não necessariamente melhor em resultados. A impressão que me dá é que depois da final de conferência acabou a fome desse time, né? Eu acho que é bem isso que você falou. Não dá para enxergar, óbvio, não dá para enxergar porque o time está perdendo, né? E você consegue, obviamente, ver melhorias táticas, digamos assim, ou melhorias de esquema, de ajustes, etc. Mas não é o que parece ser preponderante mesmo. Acho que tem muito mais uma questão, talvez até motivacional mesmo desse grupo, né, desse time, desse catado, digamos assim, que para mim hoje é o Hawks em termos de jogadores. E, obviamente, tenho certeza que o John Collins está ouvindo a gente, e se quiser vir pro Kingão, as portas estão mais que abertas, entendeu? Então, O DeJounte Murray, não lembro se foi no jogo 4, no jogo 3, que ele até falou, né, poxa, que se espelha no Celtics, né, porque principalmente na dupla JJ, né, que demorou para engatar e tudo mais, que teriam que dar um pouco mais uma chance para
para ele e o Trae Young engatarem, mas pelo que tá parecendo, o Trae Young deve se movimentar, né? É que Então, não assim, sei, cara, é diferente, sei a lá. dupla do Boston, por mais que a gente acho que até falou um pouquinho antes até de gravar aqui, por mais que a dupla do Boston tenha os repentes deles de individualidade, você vê alguns momentos em que Jason Tatum e Jaylen Brown jogam juntos e movimentam, e acho que foi uma coisa construída, e acho que desde o começo nunca foi tão individualizado quanto é o Murray e o Trae Young. Você não vê eles dois passando a bola um Eles pro nem outro. jogavam juntos ali, jogadas juntas, né? Você vê nada de jogadas armadas juntos para eles dois, você vê nada de troca de passe, assistência de um com o outro. O DeJounte Murray, para mim, tem sido o melhor jogador do Hawks, inclusive nessa série, acho que é um baita desfalque para esse jogo 5, mas é ele sozinho, parece que é cada um Uhum. lutando por si, e o Trae Young, que apesar de ter um número alto de assistências nessa série contra o Celtics, tem abastecido muito mais os outros companheiros, não necessariamente o DeJounte Murray. Muito bem, queridões. Vamos para a última série que já está praticamente aí, melzinho na chupeta, definida, né? Que é a série do nosso querido Joker, que ontem deu uma vaciladinha, podia até ter ganho aquele joguinho contra o Wolves, levou para prorrogação e acabou perdendo. Denver Nuggets lidera por 3-1 a série contra o Minnesota Timberwolves. Tudo indicava uma varrida, até que ontem o Wolves, com uma atuação monstruosa do Anthony Edwards, ressuscitou aí, ganhou um dos seus jogos em Minnesota. Antes de passar a bola para vocês, só trazendo a informação, DeJounte Murray está fora do jogo 5 contra o Boston Celtics por ter dado uma trombadinha com seu peito no juiz ao final do jogo 4. A NBA investigou, abriu uma investigação para apurar aquilo ali e resolveu suspendê-lo por uma conduta antidesportiva contra a arbitragem. Então, DeJounte Murray pegou um joguinho de suspensão, dada a peitadinha que ele deu na arbitragem no final do jogo 4. Bruno Mixel, e aí? O Denver também deu chance pro azar aí? Tem chance do Wolves virar esse 4-3 aí ou esquece? Acho muito difícil a gente ter qualquer surpresa nessa série. Por mais que o Wolves, comparando com o começo da temporada, seja melhor hoje, a distância para o Denver, que sequer é assim tão bom quanto já foi em determinados momentos da temporada, ainda é muito grande. Tanto é que no quarto jogo, em casa, numa atuação monstruosa do Edwards, eles conseguiram ganhar na prorrogação. E olha que tentaram perder o jogo, porque houve um momento em que o Wolves chegou a estar 12 pontos na frente e deixou empatar para ir para a prorrogação. Que é muito a cara desse time também. Instável e um time que é mais um dos vários times no histórico recente da NBA que mostra que montagem de elenco é fundamental. Não é só juntar um monte de gente supostamente boa na quadra e achar que vai dar tudo certo. Inclusive porque algumas vezes você acaba descobrindo que eles nem são tão bons assim. Eles eram muito bons no contexto em que eles estavam, né? O Gobert tinha um encaixe muito melhor no Utah Jazz. Provavelmente esse encaixe fez com que o Gobert parecesse melhor do que realmente é, não que ele seja ruim. Mas ele não é tão bom quanto se achou. O preço pago, a gente vai morrer falando disso. O preço pago pelo Gobert é uma insanidade. É um preço pago por uma estrela de primeiríssima grandeza, o que ele não é. Definitivamente não é, por mais que seja um bom jogador. E o encaixe não é bom. Ele e o Towns juntos não funcionam muito bem. Os dois, além de tudo, estão mal individualmente. Ambos, né? O Anthony Edwards é a nota positiva desse time. Eu acho que claramente, quando a gente pensa no futuro do Wolves, é construir em torno do Anthony Edwards. E a gente falou disso um pouco antes aqui de começar a gravar. Existe um bom elenco de apoio, inclusive melhor do que eu achava que era. No começo da temporada, eu acreditava que um dos maiores problemas havia necessidade de encaixe, né? Todo mundo sabia disso. E aí tinha dúvida se ia encaixar ou não. Acabou não encaixando, mas enfim. Mesmo que encaixasse, eu achava que um dos principais problemas desse time seria o elenco do apoio, porque abriu-se mão de muita coisa para ter o Gobert.
Vanderbilt, Piques, Kessler, enfim. Tudo bem que Kessler era um Hulk, mas, enfim, abriu-se mão também. Na prática, esse não foi o problema. O elenco de apoio apareceu Jaden McDaniels, Kyle Anderson, Nas Reed. Tem um time que funciona. O que não funciona são as duas torres gêmeas juntos e o plano de jogo melhorou com o Conley no lugar do D'Angelo Russell, porque era pior ainda a montagem de time antes. Agora uma montagem de time menos pior, mas ainda tem problema para resolver. Acho difícil funcionar com esses dois. Talvez abrir mão de um para conseguir algumas peças e manter o outro seja uma possibilidade, ou até trocar os dois. Mas ganhar do Nuggets nessa série me parece um milagre. Seria um milagre. Acho que parafraseando o Anthony Edwards, que falou que só acaba quando alguém ganhar 4 séries, pô, tá chegando mais perto do Denver ganhar esse quarto jogo, né? Acho que foi meio que uma declaração de ódio ali, falando, gente, pelo amor de Deus, pelo menos um a gente vai ganhar. Ele chamou responsabilidade. E acho que pode ser o cara que vai começar a ter mais a característica de líder ali dentro, né? Porque o Karl-Anthony Towns era aquele cara que, pô, sempre foi criticado por causa disso. Talvez o Gobert, quando veio, que também não vai para frente nessa questão. Agora você tem eles, tem o Mike Conley, que é um cara mais experiente, que pode ajudar muito nisso, mas questão de protagonismo, com certeza, eu acho que o Edwards é fundamental para esse futuro do Wolves. E acho que mostra também esse último quarto, né, que o Rafa até falou que o Jokic podia ter fechado, né, tem essa constância e inconstância do Wolves, né, que acho que faltava menos de 5 minutos, estava com mais de 10 pontos de vantagem. Cara, perdeu essa vantagem muito rápido, dando bobeira ali, foi para a prorrogação e conseguiu ganhar meio que no sufoco ali também, né, por 1 ponto. Então acho que isso mostra também da maturidade do time, que tem que ter mais essa constância. O elenco de apoio veio, agora falta realmente construir ao em volta, principalmente do Edwards. Acho que isso foi no jogo de ontem mesmo. O Denver fez uma corrida de 20-0 no Wolves em Cara, 20 a determinado 0 é momento muita do jogo. coisa. É muita coisa, assim, é realmente o time ter perdido o foco do que tá fazendo em quadra, né. Eu só queria, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho que além do Edwards, um ponto positivo na minha visão nesse elenco do Wolves ainda é o Mike Conley. Eu acho que ele foi um ótimo adendo, assim, uma ótima aquisição para o time do Wolves e trouxe muita organização e também uma acuracidade na bola de 3 que o Wolves estava precisando, num jogador mais rápido e mais baixo e mais catch and shoot do que é, por exemplo, o Karl-Anthony Towns. É um bom arremessador, mas não é aquele arremessador que ele vai se movimentar, sair rodando a quadra e etc para pegar e chutar. Ele é o cara que vai ficar parado numa zona morta ou num determinado na parte central, numa transição e etc, para poder montar uma bola de 3. Muito bem, vamos falar de coisa boa e de série boa. Acho que essa aqui tem surpreendido um pouco a gente. Eu acho que a gente esperava uma facilidade maior, que não está vindo. A série Milwaukee Bucks e Miami Heat, 2-1 para o Heat. O Heat lidera essa série, ganhou o primeiro jogo em Milwaukee. Estamos neste momento com o jogo 4, o Bucks liderando aí por quase 8 pontos mais ou menos de vantagem. Com o retorno de Giannis Antetokounmpo, que saiu lesionado no jogo 2, não jogou boa parte do jogo 2 e nem o jogo 3. E aí, Gabs, que falar dessa série que parece que surpreendeu, né? A gente estava falando de 4-0, né? Principalmente que viria outra varrida. Mas é uma coisa que a gente sempre falou, né? O Heat tem aquela defesa que é marca já da franquia, né? Aquela defesa forte, aquela defesa sufocante, e o ataque bem truncado, né? Que estava meio capengando, era meio que aos trancos e barrancos para tentar fazer alguma coisa. E que me parece que agora está começando a andar, né? Acho que o Bucks sofre, lógico, em quadra, mas também psicologicamente com a saída do Antetokounmpo, né? Principalmente nesse primeiro jogo, pode logo saindo seu principal jogador, saindo com essa lesão nas costas. Acho que talvez lembra um pouco aquele medo de quando ele machucou o joelho lá nas finais há 2 anos atrás, né? Foi nas finais, antes de entrar nas finais de conferência, se não me engano.
antes do jogo contra o Suns. Lógico que ele se recuperou muito rápido agora também, acho que a lesão não foi da mesma gravidade, né? Mas o jogo do Heat parece que melhora. O Jimmy Butler em playoffs é um cara absurdo, acho que completamente diferente do que ele é em temporada regular. O jogo 2 do Bucks, mesmo sem Antetokounmpo, os caras jogaram um basquete lindo, assim, absurdo. Todos os outros jogadores ali contribuindo, conseguindo mostrar a profundidade do time que tem, que a gente já tinha destacado, que era um time muito profundo, que poderia ser, apesar de qualquer coisa, muito fácil essa série, mas não foi. E por incrível que pareça, também no jogo passado, teve um cara que apareceu aqui que fazia muito tempo que eu não via, que era um tal de Duncan Robinson no Miami Heat, que apareceu ali, meteu bola de 3, acho que fez mais de 20 pontos. E apesar disso, também acho que tem um desfalque para o Heat, que o Vitor Oladipo machucou o joelho na última série, também perde essa final de playoffs, claro, provavelmente temporada, porque lesão no joelho não foi. Acho que como ele rompeu o tendão, né, do joelho esquerdo. Tendão Mais patelar, se eu não uma. me engano. Mais uma, né? Não é a primeira lesão da carreira do Oladipo. Então, assim, é ruim, né? Ele voltou na temporada passada, começou meio difícil de engrenar, voltou bem, foi importante nas finais lá de conferência da temporada passada, mas agora ele machuca de novo. Acho que é dó de ver isso. Que mais de destaque dessa série, que tá meio que pegada? Eu ainda não entendi como que o Tyler Hero machucou a mão, cara, que ele quebrou a mão naquele lance. Eu ainda não consegui entender o ângulo, como que ele fez aquilo, mas também, temporada passada, foi o sexto homem, sempre muito importante pro Miami, é mais um desfalque, principalmente na questão de arremesso. Mas tá indo. Tá bem surpreso, acho que vai ser pegado, 2 defesas muito fortes, acho que quem conseguir encaixar o melhor ataque contra essa defesa que é sufocante também vai conseguir passar essa série. Agora, nesse momento, você comentou que eles estão jogando 28-20 pro Milwaukee Bucks. Em Miami, né? Jogo de hoje Em é Miami, segundo jogo do fora de casa do Bucks. Mix, algum complemento sobre essa série? Eu acho que essa série mostra, eu concordo com tudo que o Gabs falou, tá? Mas eu acho que essa série mostra como o Heat, na verdade, é melhor do que o 8º lugar que ele chegou, né? Eu acho que o Bucks é um primeiro lugar extremamente legítimo e merecido, e o Heat é melhor do que o 8º. Mesmo o time sendo mais fraco do que nos anos anteriores, porque está um pouquinho mais velho, 2 porque perdeu pelo menos o PJ Tucker, aí, que é um cara que no contexto do time é importante, ele é também um time que sofreu demais com lesões ao longo da temporada. Teve jogo que mal tinha 5 jogadores para colocar em quadra aí, que foi bem complicado, precisando recorrer aí ao fundo do banco, aos caras que jogam lá na D-League, trazendo para compor o time. E é um time que está envelhecendo, né? Acho que um dos bons jogadores desse time, que é o Kyle Lowry, tá chegando no final da carreira, tá sendo menos produtivo, tá conseguindo jogar menos. O próprio Jimmy Butler não é garoto, longe disso. Apesar de ainda conseguir dar as contribuições dele. Mas é um time muito bem treinado, esse é o principal ponto. É um time bem pensado e bem encaixado. Então ele compensa muitas das deficiências que ele de fato tem dessa maneira, né? O oposto de alguns outros times que a gente fala durante a temporada, que às vezes tem bons jogadores, jovens e tudo mais, mas não tem conjunto, não tem um time, não tem uma filosofia de jogo, não tem alma. Esse Heat tem. Por conta disso que ele complica as coisas. Eu ainda acho que vai dar Bucks, principalmente quando o Antetokounmpo voltando. Se o Antetokounmpo não voltasse, acho que poderia não ser esse o desfecho dessa história. Mas, nesse contexto, acho que ainda vai dar Bucks, mas com o Heat dando muito trabalho. O Grego enquadra, inclusive, agora, neste momento. E 28-25 já o joguinho que estava 28-20. 26. 26, o Jimmy Butler converteu o arremesso de bonificação. Cara, eu ia falar isso na série do Denver, eu esqueci. É incrível como tem jogadores que crescem nesses momentos, né? Acho que o Jimmy Butler é um ótimo exemplo de como cresce. E eu ia falar no caso do Denver, tá me espantando também, principalmente algumas atuações do Jamal Murray. Sim, acho que muito, muito, muito decisivo pro Denver, né, nessa série contra o Wolves e, cara, como um todo. Muito bem, falamos aí
passamos bastante pela Conferência Leste, né? Praticamente passamos por todas. Vamos encerrar o Leste, Gabs? Aproveitar que o Bora, meu vamos lá. Mixel precisou dar uma leve saída. Vamos falar de uma série que eu achava que ia ser mais equilibrada ainda. Estou um pouco decepcionado. Que é Cleveland Cavaliers e New York Knicks. O Knicks lidera a série por 3-1. Ganhou o primeiro jogo em Cleveland e fez o seu mando de quadra valer, né, nos 2 jogos em Nova York e abre 3-1 numa série que acho que tá bem difícil do Cavs reverter, Gabs. Essa era uma série que a gente já planejava, não, a gente não planeja essa série, mas a gente já analisava que ela seria bem longa, né? Até mesmo porque, pô, a quarta contra quinto ali, você teria uns times bem disputados na temporada regular inteira e, cara, simplesmente não tá sendo assim. Acho que, lógico, um mérito gigante do Knicks, mas acho que também alguns deméritos do Cavs aí, só recuperando a história recente. O Cavs trouxe, né, na temporada passada, chega o Evan Mobley, que é aquele cara mais um pivôzão que deu certo jogando o basquete de garrafão, principalmente, né, o basquete com 2 caras muito altos, que você não vê hoje normalmente nos times, e, cara, que fez uma defesa muito forte, e aí vem essa temporada, Donovan Mitchell, para meio que destravar aquele ataque e ser essa potência ofensiva de jogador fazendo 70, não sei se ele fez 70 ou 71 pontos essa temporada, mas, cara, uma arma ofensiva absurda. Que a hora que chega nessa temporada, nessa série de playoffs, parece que não está funcionando. Acho que lógico que você tem um mérito do Knicks, e aí entra o Jalen Brunson, a gente já falou isso várias e várias vezes, o Dallas deve estar chorando até agora essa perda de graça do Jalen Brunson. Todo mundo falando no começo da temporada se, pô, será que realmente vai valer tudo isso que estão pagando no Jalen Brunson? Acho que, porra, vale absurdamente, saiu até barato por tudo que ele está fazendo, que está colaborando com o Knicks. A Knicks teve esse susto de primeira rodada ali, de possível não retorno do Julius Randle, né, de lesão, que ele lesionou acho que 2 semanas antes de começarem os playoffs, e ele é um cara muito importante, e o Knicks chega com aquela visão de, pô, ele é um cara muito levado pelo Jalen Brunson e do Julius Randle, né, e, pô, você tem ali mais ou menos não tantas imensas atuações dos coadjuvantes, que não está sendo assim nessa série, né? Então você tem jogadores que estão colaborando, Emmanuel Quickley, o RJ Barrett no último jogo jogou muito. Engraçado que no último jogo tem uma coisa que aconteceu que eu acho que não é normal do Thibodeau, que o Randall jogou 27 minutos, fez 7 pontos. Ele não voltou pro Ele não segundo, voltou pro último quarto, acho. O último quarto ele não jogou, o terceiro eu não me recordo. Ele jogou pouquíssimos minutos no Ele segundo jogou tempo inteiro. pouco e aí você vê, pô, o Thibodeau que era aquele cara que ama vai fazer de tudo pro Randall ficar. Pô, o Derrick Rose quando tá disponível, pô, vai colocar porque é a paixão do Thibodeau, né, mano? Não foi o caso esse ano, mas Esse ano, até o ano infelizmente, não passado tá, era mas assim. até exatamente. Mas assim, você tem outros jogadores colocando e acho que pontuando, né, uma coisa que ainda não faz muito sentido e que é bem diferente é que eles estão pontuando no garrafão. Estão pontuando no garrafão, onde você tem 2 pivôs gigantescos lá, que tem uma super defesa, que foi assim ao longo da temporada inteira, né? Mas que agora não está funcionando. Eles aproveitaram, deixa eu até pegar o número do último jogo, que foi ontem, eles pegaram 17 rebotes ofensivos, o Knicks, e o time inteiro do Cavs pegou 7. Só o Mitchell Robinson pegou 7 rebotes ofensivos do lado do Knicks. Então, dominando o garrafão, que é uma coisa que, cara, não é. Você não pensa isso quando você tem o Mobley e o Jarrett Allen lá no garrafão, né? Com aquela defesa. Eles se ajustaram no segundo jogo. Acho que foi o segundo jogo que eles tomaram. Perderam o primeiro, o Cavs melhorou e se ajustou na defesa no segundo, e agora não tá conseguindo responder. Pontuando Acho no que tem garrafão, caindo. Acho que tem um grande mérito de ajuste do Knicks e do Thibodeau. Eu acho que esse mérito dos rebotes ofensivos que você trouxe, cara,
Tem obviamente um bom trabalho dos pivôs, acho que não só do Mitchell Robinson, mas do O Hartenstein, né? Hartenstein, eu sempre confundo o Isaiah nome dele. Hartenstein. Exatamente. Tem um bom trabalho deles, mas tem um trabalho, na minha visão, muito assim. Vou mal comparar, mas, por exemplo, quando você pega o Warriors pega muitos rebotes ofensivos e muitas vezes não é nem o Draymond Green ou o Kevin Looney, É o é o Looney. Gary Payton, era o Otto Porter Jr. no ano passado. São outros jogadores que muitas vezes circundam o garrafão e no momento do arremesso eles vão e surpreendem. Eu acho que esse jogador no Knicks é o Josh Hart. É o Hart, exato. É O aquele que esse cara cara, jogou aquela ontem, garra, né, cara? Que ele o vai atrás, busca, briga. que ele jogou ontem é absurdo. Ele botou o Knicks no jogo no momento em que o Julius Randle não estava bem, não jogou bem, e até essa ausência do Julius Randle, boa parte do segundo tempo, né, mostra o quanto ele não estava bem. E eu acho que o Knicks tem dado tem mostrado força no seu elenco, né? Você falou Sim. do Quickley, ontem foi o Barrett que jogou muita bola, o Obi Toppin nos momentos que tem entrado bem também, o Hartenstein como sendo um pivô reserva bem, isso que a gente nem tá falando, por exemplo, do próprio time titular do Knicks com o Grimes nem tão preponderante também como foi na temporada regular. Então acho que me decepciona um pouco o Cavs de não ter encontrado um encaixe defensivo tão bom, apesar de você olhar, eu acho que das séries é que tem os placares mais baixos, né? Sim. Porque são realmente dois times que defendem bem. E o Knicks viu que boa parte do desafogo do desafogo ofensivo do Cavs passava pelo Donovan Mitchell. A partir do momento que eles meio que neutralizam o Mitchell, o Cavs desmorona, até porque o aproveitamento de longa distância do Cavs está muito ruim na série. O Garland não está aproveitando as bolas de 3, o Caris LeVert não está aproveitando. Então, assim, é o time do Cavs patinando, principalmente naquilo que a gente já imaginava, que era o ataque de meia quadra, e o Knicks sendo muito forte nesse ataque de meia quadra, especialmente com os desafogos do Jalen Brunson e do restante do time como um apoio como um todo. Você trouxe sobre anular o Donovan Mitchell, né? Nesse último jogo, ele fez 2 pontos no segundo tempo inteiro, né? Errando muito, sendo anulado. E aí, só uma outra coisa para trazer, eu peguei esse número do primeiro jogo. Os reservas do Knicks venceram por 37-14 as reservas do Cavs no primeiro jogo. Então, assim, mostra como que o banco, o envolto deles tá querendo pontuar e tá colaborando para isso, né? Eu acho que aqui, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, né? A gente já tinha falado lá no começo, antes, né, da temporada começar, o quanto a gente tinha dificuldade de enxergar uma profundidade no elenco do Cavs, né? Eu acho que nesse momento de playoff Mostra, essa fica falta mais de claro, né? profundidade fica clara, né? Acho que o Cavs tem mais, se for para jogo 7, né, ele tem mais 2 jogos em casa. Então, teoricamente, ele tem essa vantagem do mando de quadra, mas acho que realmente é difícil o Knicks não passar. Acho que fecha. Porque no episódio passado a gente estava colocando 4-3 pro Cavs, mas você foi o único, hein, Rafa, que falou que vai dar Knicks. Tava Eu falei, sentindo que tava aqui a dar Knicks e, bom, tá tudo caminhando para. eu falei, e eu acho que assim, cara, assistindo jogos, é incrível a atmosfera no Madison Square Garden, né? Cara, você Assim, imagina como é que tava aquele Madison Square Garden nesse jogo 4. é Meu coisa de Deus. louco. Muito bem, fechamos a Conferência Leste, falamos de uma série do Oeste, agora vamos para uma outra que está surpreendendo também, na minha visão, positivamente até, de certa forma, porque tem mostrado, acho que, um pouco da simpatia que tem se tido a um dos times e a antipatia que tem se criado em relação ao outro. Estou falando de Lakers e Grizzlies, Grizzlies e Lakers, segundo contra sétimo, né, da Conferência Oeste. O Lakers lidera, sim, por 3-1 essa série. É isso? 3-1, né? 2-1. 2-1, né?
2-1. 2-1 ainda. Desculpa, Tá empolguei. antecipando o jogo 4. Vai ser Daqui umas 2 horas, 3 horas já vai ser 3-1. Hoje é o jogo 4, né? Hoje é o jogo 4. Em Los Angeles, né? Em Em Los Los Angeles. Angeles. Papai Muito LeBron bem. vai passar, cara. Mano Mix, você que estava sumido, e aí? Papai LeBron mostrando a que veio mais uma vez? Papai LeBron sendo Papai LeBron, né? O LeBron, até quando ele é ruim, ele é bom. E essa série, ela tem muitos ingredientes, né? Ela é a redenção de um time que fez um ano passado abissal, vinha mal de novo esse ano, de repente conseguiu uma caridade aí do Timberwolves, que não está em condição de fazer caridade para ninguém, mas junto com o Jazz fez aí uma caridade para o Lakers, que subitamente melhorou drasticamente o elenco do Lakers. Agora, o Lakers saiu de um time que tinha o cap salarial tomado, que era... Nessa temporada já não era mais assim tão velho, mas ainda assim não era um time jovem, e que não tinha muita profundidade, que faltava muita coisa, faltava defesa, faltava lance de 3, para um time que é arrumadinho, chuta de 3, marca bem, é jovem, tirando o próprio LeBron James, o time é jovem, o Anthony Davis mesmo não é velho, e um time que tem futuro ainda, que pode melhorar ao longo do tempo, né? Tudo bem que continua não tendo as picks, mas enfim, aí também seria demais querer que os caras ainda de alguma forma devolvessem as picks do Lakers naquela troca, né? Já fizeram muito de aceitar só uma pick futura protegida ainda. Do outro lado, você tem um time que talvez quando a gente fala de talento puro, se não assim, é um time talvez top 3 da NBA, na minha opinião, quando você olha para o time como um todo. E é um time muito jovem. E talvez até por ser muito jovem, é um time que não tem cabeça para talvez encarar tudo que eles... Não é que eles estão conquistando, mas tudo que eles poderiam estar conquistando, tudo que eles estão chegando perto de conquistar, né? Pelo segundo ano seguido, é a segunda melhor campanha da Conferência Oeste. Ano passado fez uma série de playoffs aceitável, né? Teve alguma dificuldade para ganhar o Wolves, mas ganhou. Perdeu do Golden State, que enfim, no fim é o Golden State, mas deu trabalho para o Golden State, e ainda perdeu o Jamoran, então talvez a história fosse diferente se ele estivesse lá. Na opinião deles mesmos, certamente teria sido diferente, né? Mas enfim, aí nunca saberemos. E esse ano vinha de novo muito forte, né? A expectativa... A gente falou que poderia ser uma série difícil, mas eu acho que a maioria das pessoas acreditava muito no Grizzlies. E não é o que a gente tá vendo, continua sendo um time que tem bons momentos, que tem talento, mas que está sendo derrotado pelo Lakers, porque no geral o Lakers está sendo melhor. Eu não acho que é uma série que a gente chegou onde a gente chegou, porque num determinado jogo o Lakers talvez tenha dado um pouco de sorte e aí ganhou o primeiro jogo fora e depois os dois confirmaram o mando. Não. Quando você olha para a série como um todo, apesar de existir equilíbrio e de tudo ainda pode acontecer aqui, né? O Lakers está sendo melhor e é por isso que o Lakers está se colocando nessa situação de talvez hoje fazer um 3-1 e quase matar a série, né? E se o Lakers passar, vai seguir dando trabalho. Anthony Davis jogando demais, 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 como nos seus melhores momentos. LeBron, apesar dos seus 38, 39 anos, bem. Russell foi muito mal no primeiro jogo, mas depois melhorou. Hashimura jogando bem. Austin Rivers jogando bem. O time tá todo bem. O time tá bem arrumado. A defesa tá boa. Enfim, muito bem o Lakers. Apenas uma correção, Austin Reeves. Austin Rivers é o filho do Doc Rivers. Mas, cara, assim, eu tô hipnotizado pelo monocelha, cara. Eu acho que o Anthony Davis tá jogando, assim, no nível mais alto, assim, disparado, cara. E acho que o sucesso dessa série pro Lakers tem sido o garrafão. Acho que a proteção de aro, a proteção de garrafão, não deixar o Grizzlies pisar dentro do garrafão, de certa forma, na defesa, e aproveitar a preponderância física, principalmente, que o Lakers tem para cima do Grizzlies no garrafão, né, no ataque, tem feito muito, tem sido muito a chave do sucesso. Acho que o Lakers vai sofrer contra times que arremessam e tem um bom aproveitamento de 3.
o Lakers, na minha visão, não tem um grande defensor de perímetro. E isso vai tornar a vida do Lakers difícil para os próximos confrontos. Eu acho que o Lakers passa do Grizzlies até pelo momento. Mas é de se enebriar assim, com o Lakers e com o que o Lakers tem jogado nessa série, principalmente. Acho que a gente devia fazer uma corrente de orações aqui para Anthony Davis e LeBron James ficarem saudáveis e darem o melhor de todos aí, o melhor que eles conseguem dar. E acho que só trazendo um pouco, lógico que a gente já falou da parte do jogo em si, mas só ressaltar como que Dillon Brooks é um cara chato. E, cara, você não faz isso, você não cutuca LeBron James, cara. Não faça isso e ainda quer se pagar de... Poxa, mas estão falando que eu sou o vilão, eu acho que eu não sou assim, né? Não, cara, não faz isso. O cara é realmente muito chato. Acho que ele realmente iria dar muito trabalho pro LeBron, principalmente porque ele iria marcar o LeBron, né? Tem marcado o LeBron e iria dar essa canseira física em cima dele. Que, pô, LeBron James, apesar de ter 38 anos, joga muito mais fisicamente do que muito jogador mais novo aí que tem na liga, né? Então, assim, é um cara realmente monstruoso e vai ser muito lindo o Dillon Brooks ficar quieto, o LeBron James falar, cara, fica quieto aí, coloca a coroa igual ele sempre faz, né? Deixa comigo. E do outro lado, Oi? Quem não viu, procura na internet a cara do Dillon Brooks no primeiro quarto do jogo 3, quando o Lakers fechou o quarto em 35-9. A 9. Nem fez um dígito de pontos. Cara, foi muito absurdo eu ver esse começo. A cara do Dillon Brooks no banco de reservas, só faltou chorar. Cara, acho que foi a maior diferença de um primeiro quarto na história dos playoffs, se não me engano. Assim, foi um número absurdo mesmo. E uma das poucas vezes que alguém fez só um dígito. Acho que a outra vez foi o Boston Celtics, que fez 7 pontos, acho que em 2017. Meus amigos, surpreendente, mas não assim, é surpreendente pela campanha no Memphis, mas não me espanta tanto. Acho que esse time do Lakers, depois das trocas, a gente já tinha falado isso, tinha se tornado a melhor defesa da liga pós-trocas, né? E eu acho que vem mostrando realmente que a posição, né, o sétimo lugar, desculpa, ele estava meio que subestimando um pouco o que o Lakers podia entregar nessa temporada. E outro também, o que vocês falaram da idade do Grizzlies, né, cara? Os caras são muito jovens e muito arrogantes. Principalmente ali o Brooks, né, que a gente já falou. O Jamura também, às vezes, tem as dele. Vai bater cabeça ainda até chegar num nível razoável ali de maturidade, conseguir colocar todo o basquete que eles têm. Agora só falta dar uma organizada, calma. A campanha do Lakers pós All-Star não é campanha de sétimo lugar. Não. É 18-10, 18 vitórias e 10 derrotas. Isso é campanha de quem faz mando de quadra. Que é talvez, quando a gente olha para a Conferência Oeste, um lugar que faça mais sentido para este Lakers aí. Concordo plenamente. Muito bem, vamos chegando ao fim das duas, né? E eu não vou deixar o melhor para o final, vamos falar do melhor agora. Eu me abstenho de falar, até porque eu não sei nem como eu tô vivo depois do jogo de ontem. Kings e Warriors 2-2. O Kings abriu 2-0 nos seus 2 jogos em Sacramento. O Warriors teve um ótimo jogo 3 e botou o Kings para mamar. Mas no jogo 4, um jogo equilibradíssimo, o jogo de ontem, a série empatada. Meus queridos, é a melhor série que estamos tendo neste momento, nesta primeira rodada? Acho que sim. Também acho que sim. Um jogo que a gente está vendo se desenrolar aqui na nossa frente com chance de competir com ela, que é aqui Bucks e Heat. Mas acho que sim, é a melhor série. Extremamente competitiva. O jogo 1 foi muito pegado. O jogo 2 um pouco mais tranquilo para o Kings, um pouco mais tranquilo. Com momentos de empate no quarto, enfim, né? Mas que se a gente olha para o jogo como um todo, o Kings quase o tempo todo teve à frente, em alguns momentos até pareceu que ia desgarrar, mas aí o Warriors ia buscar, enfim. Um jogo 3 um pouco mais tranquilo para o Warriors, mas também um jogo equilibrado.
Jogo 4 extremamente equilibrado, decidido na última bola, poderia ter pendido para o outro lado, e um 3-1 ali praticamente matava a série. Ainda mais com a dificuldade que o Warriors tem para jogar fora de casa, né? Porque aí o Kings ia ficar precisando de uma vitória em 3 jogos, tendo 2 em casa e, de novo, com a dificuldade que o Warriors tem para jogar fora de casa. Eu acho que tem sido uma série, primeiro, né, sobre o Kings. O Kings conseguiu elevar o nível defensivo dele de uma forma que talvez tenha surpreendido muita gente, né? Eu particularmente não esperava. E está fazendo isso muito baseado numa altíssima intensidade. O que esse time corre, o que esse time se entrega, o que esse time se doa, e além disso é um bom time, porque obviamente só correr não adiantaria, mas o que esse time corre faz com que as deficiências que ele ainda tem fiquem menores. Né? Então, tá de parabéns o Kings pela série espetacular que ele está fazendo. O Warriors eu acho que vem melhorando em relação ao que fez na temporada regular, mas ainda não é o Warriors de outros momentos, né? Continua falhando muito, principalmente fora de casa. E tem sido uma série que, apesar de ela ser extremamente equilibrada, muito emocionante e de ter atuações individuais muito boas, como o Fox tem feito em todos os jogos, do absurdo que esse cara tá jogando, eu não acho nem que é uma série tão boa tecnicamente. Um pouco por causa das defesas, mas também pelo momento aí dos times. Os dois times têm errado bastante ofensivamente, têm feito muitos turnovers. A gente teve até alguns jogos de placares aí mais baixos, sendo que são, né, principalmente o Kings foi o melhor ataque da temporada regular. Alguns erros têm sido até cômicos, como o erro do Stephen Curry ontem, que quase botou o jogo a perder, pedindo um tempo quando eles não tinham mais tempo. Faltavam 44 segundos, 5 pontos na frente, com a posse de bola. Jogo, na prática, jogo encerrado, se você souber levar, né? O máximo que o Kings poderia fazer é uma falta para colocar o Curry na linha de lance livre. Aí ele pediu tempo sem ter o tempo. Isso gerou um lance livre pro Kings, que acho que o Monk converteu, e na saída e a posse de bola, que virou uma bola de 3 do Fox. E deixou a diferença em 1 ponto, faltando 28 segundos. E, enfim, isso gerou a última bola ali na mão do Kings. Aí o Warriors fez uma atuação defensiva muito boa, dobrando em cima do Fox, tirando a bola da mão dele. Afinal, ele é o jogador mais clutch da NBA na temporada atual. Então, a última coisa que o Warriors ia querer é ele chutando a bola que define o jogo, porque historicamente ele tem acertado. E aí eles conseguiram dobrar, marcaram muito bem, e o Kings acabou não convertendo. Mas é uma série extremamente equilibrada, extremamente difícil. Não dá para saber para onde ela vai pender. Eu achava o Warriors favorito no começo da série. Hoje o Warriors é certamente menos favorito, se é que ainda é favorito. Assim, a série mais difícil de pender para algum lado. E uma série que por uma bola não está encerrada praticamente para o Kings. E ao mesmo tempo, se a gente voltar para o jogo 1, o Andrew Wiggins também teve uma bola. Eu não lembro se era para ganhar o jogo. Acho que era para ganhar o jogo. Era uma bola de 3 na zona morta. Com 1 ponto atrás. Que se ele mata essa bola também, provavelmente, aí talvez a série essa altura tivesse decidida para o outro lado. Então, assim, é uma série que, por pequenos detalhes, ela não está pendendo para um lado ou para o outro. Está tendo ingredientes polêmicos, de seguradinhas de pé e pisões bastante pesados, na falta de outra palavra. Rafael Medeiros está rindo aqui para não demonstrar claro todo o ódio que eu sei que ele sente no coração dele quando eu falo desse lance. Então teve suspensão. Não, de você não. De você não, tem ódio, não. Assim, do Draymond Green. Ah, bom. Não, aqui só amor, então só amor. Teve lance polêmico, teve suspensão, enfim. Tudo que dá para ter, essa série tá tendo. Então, de parabéns aí os times, principalmente o Kings aí fazendo um debut em playoff depois de muito tempo em altíssimo nível. Eu acho que isso que você trouxe, Mano Mix, desse erro do Curry pedindo tempo a hora que não deveria, eu acho que mostra um pouco que a gente estava conversando acho que foi ontem no final do jogo, ou anteontem, no nosso grupo lá, que mostra, pô, você não espera isso de um time experiente, de um jogador experiente como é o Curry,
mas mostra talvez aquele receio, aquele medo do Kings. Que você fala, cara, o que esses caras que não há 17 anos não chegavam em playoffs vão chegar aqui e vamos varrer eles? Não vai, tá batendo de frente. E, cara, é sempre aquele negócio, né? Nunca menospreze o que tá acontecendo do outro lado, né? Porque você pode tomar uma bela de uma virada. E pô, você não espera isso de um cara experiente, de um time experiente. Teve esse lance super polêmico que, pô, tem a culpa dos dois lados, mas acho que não justifica o que o nosso amigo Draymond Green fez. E acho que só um ponto, 2 pontos na verdade, né? Teve acho que foi depois do jogo 1 que o Fox comentou sobre aquele vídeo que saiu do J.R. Smith comentando que acho que é Della Vedova, né, marcando o Curry, falando, cara, eu quase morri marcando o Curry, e realmente é dificílimo você marcar o Curry, que tudo que ele faz você conseguir acompanhar, e mostra esse ponto dos dois times, né, cara, eu fico cansado só de ver esses dois times correndo de um lado pro outro. Perdão. E um último ponto, rolou até um trash talk, bem entre aspas, entre os dois técnicos ali, né? O Steve Kerr falando pro Mike Brown, pô, mudei tudo minhas jogadas aqui, cara, você não conhece mais nada. Pô, a galera tá falando que eu conheço tudo, eu não conheço porra nenhuma. Então, assim, tá rolando, acho que de tudo, é uma série que ninguém esperava e acho que tá sendo uma das melhores. Eu acho que só um pitaco, e tentando ser o mais frio possível, o que é bem difícil para mim, eu confesso, nessa série. Eu acho que o Warriors está um pouco arrependido de ter perdido tanta profundidade com as trocas que eles fizeram no ano passado. Eu acho que, por mais que eles tenham recuperado o Gary Payton Jr., o Gary Payton II, desculpa, não Jr., eles não recuperaram num momento tão propício assim para voltar a ter um encaixe. E eu acho que o Otto Porter faz muita falta para esse time do Warriors para a segunda rotação. Eu não vejo o Kuminga entrando bem nos jogos. Ontem eles tentaram uma formação também com o Moses Moody em alguns momentos. E acho que esses jogadores não conseguiram assim manter o mesmo patamar. Tanto é que os minutos em que o Curry tá no banco, especialmente, cara, o plus-minus do time é ruim. O Warriors perde, né? Os minutos que o Curry tá em quadra, o Warriors ganha. Então, ontem o Curry precisou jogar 42 minutos. Então, assim, isso para mim muda um pouco, principalmente pensando que, né, numa ida do Warriors para frente, eu acho que isso é um ponto de muita atenção, porque isso é algo que eu acho que os outros times vão explorar. Como é que você tira mais vantagem dessa segunda rotação do Warriors, que na minha visão não é tão boa. Acho que o Kings também não tem uma segunda rotação tão boa, peca muito, e eu concordo com o Gabriel, eu já tinha falado isso antes dessa série começar, apesar de ser um baita time, atual campeão da NBA, o Warriors erra muito e o Kings também erra muito. São dois times que erram muito e são suscetíveis a isso pela velocidade empregada principalmente no ataque desses times. É muita movimentação, é muito passe, é muita rotação, é muito movimento e que às vezes dá uma desgarrada e tem erros. Ontem o Barnes e o Monk quase me mataram no coração numa bola que eles também deixam passar, ficou deixa comigo, deixa com você, deixa comigo, deixa com você, a bola não sobrou para ninguém, a bola acabou saindo pela lateral e a posse voltou pro Warriors. Então acho que olhando para frente desses dois times, um erra menos, acho que os dois poderiam ter vidas mais fáceis errando menos e sendo um pouco mais perfeitos. E dois, acho que principalmente do lado do Warriors, perdeu um pouco de profundidade. E, obviamente, elogiando meu técnico do ano, Mike Brown, quem diria, meteu uma defesa. Ontem ele ficou gritando várias vezes, box and one, para cima do Curry. E isso, de certa forma, desestabilizou bem o Warriors. Acho que foi ótima a sacada, que é uma zona com uma marcação individual, basicamente, no Stephen Curry. Sensacional. Mike Brown, merecidamente, unanimamente, coach do ano, técnico do ano. Para finalizar, uma série que a gente esperava uma
Putz, cara, uma das séries mais equilibradas. Começou com tudo, mostrando equilíbrio, mas que infelizmente, aí, principalmente devido às lesões do lado do Clippers, a série desandou, né? Hoje, Suns 3-1, com tudo para fechar a série. O Suns tem um mando de quadra nessa série. O Clippers sem Kawhi, sem Paul George, mesmo com o Westbrook no prime dele, é bem difícil a gente vislumbrar para um resultado desse confronto diferente do que a passagem do Suns. E digo mais, amigos, cada vez mais esse time do Suns entrosa, cada vez mais esse time do Suns joga junto. É perigoso isso que está acontecendo do lado da Conferência Oeste com esse time do Suns, hein? O Suns sem nenhuma lesão, ó, vamos fazer as correntes de oração aqui também para o time do Suns, né? O Chris Paul sempre arranja uma lesão, o Kevin Durant sempre é um cara bem suscetível a lesões, mas, cara, eles são um dos fortes favoritos aí, se todo mundo saudável, tá entrosando. Eu acho que foi o primeiro jogo que o Clippers ganhou, né? Acho que seriam talvez o mais propício a se ganhar, porque ainda estava bem no comecinho ali acho que eles jogaram com o Kevin Durant 8 jogos, né, na temporada regular, 8, 9 jogos, e agora já chegou nos playoffs. Poderia talvez aproveitar dessa falta de entrosamento, mas que ganharam o primeiro jogo. E aí depois vocês têm... O Paul George já estava lesionado há mais tempo, né? A expectativa era talvez voltar para o finalzinho dessa série ou para a próxima etapa, mas Kawhi sai também, e aí acho que realmente uma série que poderia ser muito mais pegada, não tá sendo. Tem a chance de ser um 4-1 agora, em Suns em 5. E acho que só destacar também cara, como que foi bom a mudança do Westbrook, até para ele, né, mesmo, né, a sair do Lakers lá que estava sendo completamente desprezado e agora jogando. Tava comentando com você, né, Rafa, antes de começar aqui, o quarto período desse último jogo, o Russell ali jogando um basquete absurdo, matando bola de 3, indo para cima. Defensivamente ele tem sido muito importante, tá tendo até aquela rixa pessoal, acho que enquadra, né, entre ele e o Kevin Durant, a marcação muito pesada, então acho que ele tá sendo um cara bem importante, apesar de agora não lembro se foi no primeiro ou no segundo jogo que ele errou arremesso pra caramba, mas mesmo assim ele foi muito importante defensivamente e a galera colocando as bolas na mão dele, né, para ele mostrando essa confiança. Foi o primeiro, né? Mostrando essa confiança, pô, é o cara que era deixado livre absurdamente, agora lógico que ele ainda é deixado livre, mas não, talvez nem tanto, ganha confiança de novo, né? Jogando um basquete que lembra muito do seu prime, que, poxa, agora, infelizmente, com esses desfalques por lesão, talvez não tenha mais jogos, né? Só mais um. Muito bem. Acho que essa série é a minha maior lamentação dessa primeira rodada, porque ela não está sendo ruim, mas ela podia ter sido tão melhor. Podia ter sido tão melhor. E não é nem só o Kawhi, né? Temos o Paul George também, que sequer jogou. O Kawhi estava jogando o seu basquete do prime, ali, dos melhores momentos dele. Infelizmente se lesionou de novo, não tem previsão divulgada de volta ainda, então a gente sequer sabe se caso o Clippers passe, se ele teria possibilidade de voltar. O Paul George dizem que está se aproximando de uma volta, mas eu acho que não para o próximo jogo, então talvez simplesmente não dê tempo também. E, de fato, essa série ganha tempo para o Suns. O Suns precisa ainda se entrosar mais e funcionar mais, porque, obviamente, o potencial desse time é absurdo. E ele vem melhorando jogo a jogo. Acho, inclusive, que num eventual Suns e Nuggets, eu acho que tem grande chance de dar ruim pro Nuggets. Porque eu acho que esse Suns é muito forte, é melhor do que o Nuggets. A defesa do Nuggets A defesa não é ótima e o ataque funciona bem, né? Principalmente ali no Jokic, mas mesmo quando a gente pensa nos times ofensivamente, né? Quando você bota Kevin Durant, Devin Booker e Chris Paul, cara, esse time é muito bom, muito bom. Então vamos aguardar para ver se eles de fato vão conseguir. Eles também têm um problema de se manter saudável, né? Em vários momentos da temporada não conseguiram, mas supondo que isso se mantenha, eu acho que é um time fortíssimo candidato ao título.
muito forte no Suns. Eu confesso que essa série é que eu menos acompanhei de todas, mas até porque a emoção já tá suficiente, né? Mas dá dó mesmo, assim. Eu vi os primeiros jogos, os 2 primeiros jogos principalmente. Cara, o que o Kawhi tava jogando era absurdo. Era absurdo, assim. Ele tava. O primeiro jogo, especialmente, ele dominou. Ele dominou o jogo. Dominou, assim. Tava no prime mesmo do Kawhi. Então dá muita dó ver ele fora da série. Ele praticamente aí, né? Fora da série. A gente não tem previsão de volta. E, cara, poderia ter sido um confronto muito mais disputado. Eu acho que o Suns fecha no quinto jogo, acho que amanhã, salvo engano. Não vejo essa série prolongando muito mais do que isso, não. Mesmo com o Westbrook também, a minha visão jogando muito bem, sendo muito decisivo para o Clippers, mas o elenco do Clippers como um todo não ajuda. Acho que o Clippers tem algumas deficiências, especialmente ofensivas, para trabalhar, para trazer, para entender o que fazer ali com esse time. Acho que é um time também que perdeu boa parte da fome, a gente falou disso sobre o Hawks, mas eu acho que o Clippers também perdeu um pouco de fome, assim, dos seus jogadores como um todo. Muito bem, meus amigos. Chegamos ao fim praticamente desse nosso episódio. Alguma consideração final, algum destaque aí, especialmente que a gente falou vários destaques individuais, mas algo que vocês lembraram aí ao longo do episódio e queiram destacar nesse finalmente? Falaria só no adendo do último tema que a gente falou, que essa série está sendo também, independente do resultado, um momento de redenção do Westbrook. Depois de tudo que ele ouviu. Sim. E vocês sabem que eu nunca fui um fã do Westbrook, não acho ele... Tenho críticas à forma como ele joga basquete, mas em um determinado momento ele começou a apanhar muito mais do que ele mereceu, de uma forma até na linha dos cancelamentos que acontecem hoje e tudo mais, uma forma que a gente às vezes até esquece que é um ser humano ali também, por mais que seja uma figura pública e um jogador de basquete, né? O que ele teve que ouvir por simplesmente não estar performando no seu melhor, não sei se algum de nós aqui gostaria de ouvir se um dia no nosso trabalho a gente também não tivesse conseguindo fazer o nosso melhor. Então, não deixo de ficar feliz por esse momento dele. Acho que teve até ameaça pra família, né, cara? Foi uma coisa assim muito bem pesada. Saiu ali dele com o basquete, entrou no círculo dele desnecessário. Perfeito. Gabi, além disso, algum destaque final? Eu acho que a gente passou bem por todas as séries. Vamos que vamos. Muito bem, meus amigos. Fiquem atentos aí que essa semana praticamente chegamos ao fim aí nessa mais uma semana agora, né? Contando aí até o próximo. Saber agora, no dia 15 do mês que vem, qual vai ser a pique do meu Houston, para já começar a saber aqui com o que o Ime Doca vai conseguir trabalhar. Ó, Houston vem forte ano que vem. Vocês que me aguardem que eu vou poder falar mais do meu time. Com um técnico novo, possivelmente o Harden. Que é isso, hein? Imagina. Especulações. Me travei no português. Respeito o Houston, né, mano? Respeito o Houston. Muito bem, meus amigos. Fiquem ligados aí, assistam os jogos. Esse momento é um momento muito mágico da NBA, onde os grandes nomes se destacam e as grandes performances também. Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Valeu. Valeu, Abraço.